Vivemos tempos difíceis. A cada dia que passa, parece que o mundo fica mais caótico. Você liga a televisão ou abre as redes sociais, só vê notícias que afligem o coração. Guerras, doenças, tragédias, pobreza, injustiça. Tudo isso tenta lançar sobre nós um espírito de medo. Talvez você esteja sentindo isso agora, um aperto no peito, uma incerteza sobre o amanhã, uma sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Mas deixa eu te dizer com todo amor, você não está sozinho. Deus está com você. A Bíblia nos traz uma promessa maravilhosa em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa não é apenas uma frase bonita. É a voz do próprio Deus nos chamando para confiar nele mesmo em meio ao caos. Ele quer tirar esse medo que tenta te paralisar, te renovar com paz, força e fé. O medo pode até bater a porta, mas você decide se vai deixar ele entrar. Você tem escolha. E a palavra de Deus é a chave para vencer essa batalha interior. Quando você alimenta sua alma com a verdade da Bíblia, não há espaço para o medo dominar. Como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus quer que você viva com ousadia, com esperança, com confiança nele. Ainda que os ventos soprem forte, ainda que tudo pareça incerto, o nosso Deus permanece no controle. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então agora eu te convido a declarar isso com fé. Eu escolho confiar em Deus. Escreve isso nos comentários. Testemunhe com a sua própria boca que o medo não vai ter mais lugar no seu coração. Você está seguro nas mãos de Deus. O medo é uma arma silenciosa. Ele entra devagar, sem fazer barulho. Muitas vezes se disfarça de preocupação, ansiedade ou até de prudência. E quando percebemos, ele já está nos controlando. Mas deixa eu te lembrar de algo importante. Você não foi chamado para viver sob domínio do medo, mas da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É isso que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. O que você tem alimentado dentro de você? Tem consumido mais notícias que te afligem, ou tem buscado a presença de Deus e as promessas dele? A verdade é que o medo cresce quando a nossa fé enfraquece. E a fé enfraquece quando deixamos de nos conectar com Deus. Mas quando nos voltamos para Ele, em oração, em louvor, na leitura da palavra, algo poderoso começa a acontecer. O medo recua. A esperança se levanta. A paz invade. Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Quanto mais você conhece a Deus, mais firme você se torna. Quando você entende quem Ele é, o Todo-Poderoso, o Deus fiel que cumpre promessas, o medo perde a força. Você começa a lembrar que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos também age em você. E esse poder não é pequeno. Não, é o poder do Espírito Santo, que te fortalece mesmo nas suas maiores fraquezas. Você não está lutando sozinho. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4 nos diz: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Você é filho, filha do Deus Altíssimo, e Ele te chama hoje a levantar a cabeça,
firmar os pés na fé e declarar com autoridade: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Se essa parte falou com você, escreve aí nos comentários: maior é o que está em mim. Vamos espalhar essa verdade e fortalecer uns aos outros com palavras de fé. Quando tudo parece desmoronar, quando os planos não saem como imaginamos, a primeira coisa que o medo tenta fazer é sussurrar: você está sozinho. Deus te esqueceu. Mas isso é uma mentira. Deus nunca quebra suas promessas. Ele não é como o homem, que muda de ideia ou falha. A palavra de Deus afirma com clareza, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Isso quer dizer que toda promessa de Deus tem um sim para aqueles que estão em Cristo. Ele não volta atrás. Ele não esquece. Ele não abandona. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando a seu favor. Às vezes, olhamos ao nosso redor e tudo parece contrário. Contas, diagnósticos, problemas familiares, portas fechadas. Mas o nosso coração não pode se guiar pelo que os olhos veem. Nossa fé não está nas circunstâncias. Nossa fé está no Deus que governa sobre todas as coisas. Romanos, capítulo 8, versículo 28 nos lembra: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Mesmo as tribulações, mesmo a dor, mesmo o que parece injusto, Deus usa tudo para nos fortalecer, nos amadurecer e nos aproximar mais dele. Ele não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum sofrimento. Tudo está sendo conduzido pelas mãos daquele que sabe exatamente o que você precisa. Não se desespere quando o cenário escurecer. Lembre-se das promessas. Ele prometeu nunca te deixar. Prometeu sustentar você. Prometeu cuidar da sua entrada e da sua saída, proteger sua alma, ser teu refúgio, tua rocha, tua torre forte. Então, não importa o que os seus olhos estejam vendo, o que importa é o que Deus já disse. E Ele disse: eu sou contigo. Se essa verdade tocou seu coração, escreva nos comentários: as promessas de Deus são para mim. Vamos juntos declarar que confiamos nele, mesmo quando tudo diz o contrário. Talvez hoje você esteja perguntando: por que Deus permite tanta dor no mundo? Ou até: se Ele me ama, por que não resolve logo minha situação? Essa é uma pergunta honesta, e muitos de nós já a fizemos. Mas há algo que precisa ser lembrado em tempos assim: Deus está no controle de tudo, mesmo quando não entendemos. A soberania de Deus é um escudo para o nosso coração. É saber que nada escapa do seu olhar, que nada acontece fora do seu tempo, que tudo está sob a direção do Senhor, inclusive os detalhes da sua vida. Em Salmos, capítulo 121, versículos 7 e 8, está escrito: o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que promessa poderosa! Mesmo quando você não vê, Deus está guardando seus passos. Ele está agindo no invisível. Há um mover celestial que você talvez não perceba agora, mas logo entenderá que Ele sempre esteve no comando. A paz verdadeira não vem da ausência de problemas. Vem da presença de Deus. Quando você entrega tudo a Ele, algo sobrenatural acontece. Seu coração descansa. Mesmo que a tempestade continue do lado de fora, por dentro você pode estar firme e sereno. É isso que Filipenses, capítulo 4, versículo 7 nos garante. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você não precisa entender tudo. Você só precisa confiar.
Há uma paz que não se explica, só se vive. Uma paz que só quem conhece Jesus experimenta. E essa paz está disponível para você hoje. Então, declare isso agora mesmo com fé. A paz de Deus reina no meu coração. Escreva nos comentários se você deseja essa paz que vem do céu. Vamos orar juntos, crer juntos e declarar juntos que o medo não terá lugar onde a paz de Deus reina. Às vezes, o que mais dói é não entender o porquê das coisas, as lutas, as perdas, os momentos difíceis. Mas mesmo quando os nossos olhos não enxergam o caminho, Deus vê tudo. Ele conhece o fim desde o começo. Por isso, precisamos aprender a confiar no plano dele, mesmo que hoje pareça confuso ou até injusto. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus nos assegura: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa promessa é um farol para a nossa fé. Deus tem um propósito em cada desafio, em cada prova. Ele está preparando algo maior do que podemos imaginar. E o Salmo 37, capítulo 5, versículo 3, nos aconselha: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Quando confiamos e entregamos nossos planos a Deus, ele trabalha a nosso favor, mesmo que seja em silêncio, mesmo que a resposta demore a chegar. Lembre-se que a nossa fé não é um salto no vazio, é um passo confiante na direção de quem já venceu o mundo. Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo no meio das lutas, podemos ter coragem, porque o Senhor já garantiu a vitória para nós. Se essa palavra tocar seu coração, deixe nos comentários um confio em ti, Senhor, para que possamos juntos declarar nossa fé e confiança no plano de Deus, independentemente das circunstâncias. Você sabia que Deus não nos deixou sozinhos para enfrentar o medo? Ele nos deu o Espírito Santo, aquele que nos fortalece, consola e guia. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Esse versículo é uma declaração poderosa. O medo não é nosso por direito. Ele é uma ferramenta do inimigo para nos enfraquecer, mas Deus nos capacita para sermos mais que vencedores. O Espírito Santo é como um fogo que queima dentro de nós, queimando toda dúvida, toda ansiedade, toda insegurança. Ele nos dá coragem para enfrentar qualquer situação. Romanos, capítulo 8, versículo 15, diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Isso significa que, como filhos adotivos de Deus, temos acesso direto a Ele. Não precisamos viver com medo, mas com confiança, sabendo que somos amados e protegidos. Quando sentir o medo bater, lembre-se: o Espírito Santo está dentro de você, trazendo paz e força. Se você sentiu essa verdade te fortalecer, comenta aí: eu tenho o Espírito de poder. Vamos juntos declarar a força que Deus nos deu para vencer o medo. A oração é a nossa linha direta com Deus. Quando o medo aperta o peito, a oração é a chave que abre a porta da paz. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, lemos: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso significa que,
Quando entregamos nossas preocupações a Deus em oração, Ele nos responde com uma paz que ninguém pode explicar. Não deixe que o medo te paralise. Leve tudo a Deus, sua angústia, suas dúvidas, seus desafios. Confesse a Ele suas fraquezas, porque a graça do Senhor é suficiente para nos fortalecer. Jesus mesmo nos ensinou a orar, e Ele está sempre atento, pronto para nos ouvir. Se você quer vencer o medo, comece agora a orar. Fale com Deus como quem conversa com um amigo querido. E se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: "Vou orar com fé." Vamos juntos nos apoiar nessa batalha espiritual. Medo é um sentimento natural, mas ele não pode ser o comandante da nossa vida. A escolha que temos é clara: viver ancorados na fé ou na insegurança do medo. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos diz o que é fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Quando nossa fé está firme, ela se torna a rocha que nos sustenta nas tempestades. É essa certeza que nos faz seguir em frente, mesmo quando o caminho parece obscuro. Em Mateus, capítulo 14, versículos 29 a 31, temos a história de Pedro andando sobre as águas, mas que começa a afundar quando volta seu olhar para as ondas. E disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, começando a afundar, clamou: "Senhor, salva-me." Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Pedro só afundou porque tirou os olhos de Jesus. O segredo para vencer o medo é manter o foco no Senhor, firmar a fé nele e não nas circunstâncias. Hoje, você pode escolher onde está seu olhar, no problema ou no Deus que é maior que tudo. Se essa mensagem falou forte para você, deixe nos comentários: "Meu olhar está em Jesus." Declare isso e fortaleça sua fé conosco. Quando a vida apertar e o medo ameaçar dominar seu coração, lembre-se: a vitória pertence aos que confiam no Senhor. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37, está escrito: "Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou." Não importa o tamanho da dificuldade, porque quem está em Cristo tem poder para superar. O apóstolo Paulo nos lembra que somos chamados para vencer o medo com a força que vem do Senhor. Não somos escravos das nossas emoções, mas filhos do Deus Todo-Poderoso. E em Salmos, capítulo 27, versículo 1, encontramos essa declaração: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei?" Quando Deus é nossa luz, o medo perde espaço. A escuridão não pode prevalecer onde brilha a luz do Senhor. Se hoje você deseja essa vitória em sua vida, escreva nos comentários: "Eu sou mais que vencedor." Vamos juntos declarar a força e a coragem que Deus nos dá. Chegamos ao final dessa oração e reflexão sobre o medo, e quero te lembrar que viver sem medo é possível, quando a nossa confiança está firmada em Deus. Deus promete que nunca nos deixará sozinhos. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 6 e 8, ele diz: "Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te assombres." Essa promessa nos fortalece para caminhar confiantes, mesmo diante dos maiores desafios. Lembre-se sempre: o Senhor é seu escudo, seu refúgio seguro. Ele é o Deus que venceu a morte e a quem nada pode resistir. Conclua essa oração declarando que você está revestido de coragem e paz, porque está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: "Eu confio em Deus."
Vamos juntos viver na fé, na coragem e na vitória que só Ele pode dar. Obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe e te guarde sempre.